Há um momento silencioso, quase imperceptível, que antecede cada decisão. É nesse instante que nasce a autoconfiança, não como um grito de coragem, mas como um sussurro interno que afirma: eu sei qual caminho seguir. A maioria das pessoas não busca apenas tomar decisões corretas, mas sentir paz diante delas. É essa paz, e não o resultado imediato, que sustenta a confiança verdadeira. Napoleon Hill dizia que a confiança é uma lei do sucesso. Não é acaso, não é sorte, não é estar no lugar certo na hora certa. É clareza mental, é disciplina interior que abre portas invisíveis. A confiança, nesse sentido, não é apenas uma emoção, mas uma força que cria circunstâncias. Quando você acredita na sua capacidade, a vida responde como se tivesse sido chamada por esse estado interno. Bruce Lipton nos lembra que a autoconfiança tem raízes mais profundas do que imaginamos. Segundo ele, percepções armazenadas no subconsciente moldam a forma como nos vemos, mesmo sem percebermos. Se a mente carrega memórias de dúvida, de críticas constantes ou de rejeição, esse peso silencioso acompanha cada escolha. E ainda assim, a boa notícia é que essas crenças não são sentença final. Elas podem ser transformadas, reprogramadas, ressignificadas. Muitos confundem autoconfiança com arrogância. Acreditam que estar confiante é agir com controle excessivo, falar mais alto, dominar os outros. Mas isso não é confiança, é medo disfarçado. A autoconfiança genuína não precisa de palco, não precisa de aplauso. Ela se sustenta em silêncio, no olhar sereno, na capacidade de decidir sem necessidade de provar nada a ninguém. Pense na autoconfiança como um maestro invisível. Uma orquestra pode ter os melhores músicos, os instrumentos mais afinados, mas sem o maestro tudo se perde em desordem. Da mesma forma, você pode ter conhecimento, talento e oportunidades, mas sem a autoconfiança que rege suas escolhas, sua vida pode soar como uma música sem harmonia. Quando esse maestro interno se levanta, cada decisão encontra seu compasso, cada escolha ganha sua melodia, e a vida passa a ser conduzida de dentro para fora. Às vezes, pensamos que estamos sendo cautelosos, quando na verdade estamos apenas paralisados pelo medo de errar. O excesso de reflexão, aquele pensar interminável que nunca encontra descanso, não é sabedoria, é insegurança mascarada de prudência. E enquanto acreditamos estar protegidos, estamos apenas adiando decisões que poderiam abrir caminhos. A insegurança cria um bloqueio invisível. De um lado, o desejo ardente de avançar. Do outro, a vibração silenciosa da paralisia. Esse conflito interno consome energia, rouba tempo e faz com que oportunidades passem diante dos olhos sem que sejam reconhecidas. A vida continua, mas o passo não é dado. Porque o medo se apresenta sempre com argumentos lógicos, sempre com justificativas aparentemente sensatas. É comum buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Em cada escolha, surge a necessidade de validação externa, de alguém que confirme, aprove, autorize. Esse hábito, repetido em silêncio, enfraquece a autoconfiança, como se cada decisão precisasse de aval para existir. É um círculo que se retroalimenta. Quanto mais se busca a validação do outro, menos se confia em si mesmo. Quanto menos se confia em si mesmo, mais se busca a validação do outro. Mas algo poderoso acontece quando você começa a observar esses padrões. Ao perceber quantas vezes, ao longo do dia, você entrega sua decisão a outra voz, nasce uma consciência nova. E essa consciência é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Porque a verdadeira prudência não é hesitar nem adiar indefinidamente. É agir com presença, sabendo que não existe decisão perfeita, mas existe decisão alinhada com o que você é agora. A vida não espera, e a autoconfiança não é ausência de dúvida, mas a coragem de avançar mesmo com ela. Quando a insegurança é desmascarada, a prudência volta ao seu lugar de sabedoria e não de prisão. É nesse espaço que as escolhas voltam a fluir, guiadas não pela paralisia
fantasia, mas pela confiança silenciosa que nasce do centro do ser. Existe uma armadilha silenciosa que captura muitas pessoas. Acreditar que seu valor depende do resultado imediato das escolhas que fazem. É como se a autoconfiança fosse um prêmio concedido apenas quando tudo dá certo. Esse condicionamento cultural nos ensina desde cedo que só merecemos confiança se formos vitoriosos, se alcançarmos sucesso rápido, se apresentarmos conquistas visíveis aos outros. Mas esse modelo cria instabilidade emocional, porque diante de um resultado inesperado, a confiança desmorona como um castelo de areia. Um erro se torna sentença, um fracasso se transforma em identidade. E o peso disso é enorme. Pessoas com talentos extraordinários, após viverem um fracasso em um projeto, muitas vezes nunca mais ousam decidir com autonomia. Carregam consigo a crença de que errar uma vez significa ser incapaz para sempre. O que quase ninguém percebe é que valor próprio não está no resultado, mas no ato de decidir, no ato de se mover, no ato de se permitir tentar. Cada decisão correta que já foi tomada, independentemente do resultado final, é uma prova silenciosa de que a autoconfiança está presente. Ela pode estar adormecida, escondida sob camadas de medo, mas nunca desaparece. Quando olhamos para trás e lembramos de decisões acertadas que nos trouxeram crescimento, mesmo que os frutos não tenham sido imediatos, recuperamos uma parte esquecida de nós mesmos. Essa recordação é como reacender uma chama, porque a confiança não se constrói apenas em grandes vitórias, mas principalmente nos pequenos gestos de coragem, na soma das escolhas feitas apesar da dúvida. O erro está em acreditar que somos apenas o resultado final. A verdade é que somos o processo inteiro, as tentativas, os aprendizados, os caminhos que se abriram e até aqueles que se fecharam. A autoconfiança floresce quando paramos de medir nosso valor pelo que conseguimos e começamos a reconhecê-lo pelo simples ato de escolher com autenticidade. Muitos ainda acreditam que imaginar é apenas sonhar acordado, um refúgio distante da realidade. Mas Neville Goddard nos lembra de algo profundo. A imaginação não é fuga, é ensaio vibracional. Quando você cria imagens internas de confiança, está treinando o campo emocional antes mesmo de agir. A mente não distingue entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. E essa é a chave para fortalecer escolhas futuras. O poder da imaginação consciente está em preparar o terreno interno para que a ação aconteça com mais naturalidade. Visualizar-se diante de uma decisão importante, agindo com serenidade, sem a necessidade de perfeição, altera a frequência do corpo. O coração desacelera, a mente encontra clareza e o medo perde espaço. Não é teatro. É preparação. É como ensaiar uma música antes do concerto. Quando chega o momento real, os dedos já sabem o caminho. O problema surge quando a imaginação é usada apenas como fuga, quando ela serve para criar um mundo paralelo onde tudo parece perfeito, mas sem conexão com o presente. Nessa forma ilusória, a imaginação não fortalece, enfraquece, porque a cada volta ao real, a distância entre sonho e ação parece maior. O caminho é contraintuitivo, não imaginar a perfeição, mas imaginar a presença. Não projetar um eu inalcançável, mas viver, ainda que em pensamento, a serenidade de agir agora. A repetição dessa prática cria um estado interno tão natural que, diante da vida real, a confiança já não precisa ser forçada. Ela simplesmente surge porque foi ensaiada. A imaginação consciente não é fantasia. É treinamento silencioso da alma, preparando o corpo e a mente para decisões mais lúcidas, mais alinhadas e mais verdadeiras. E quando ela é usada assim, não para escapar,
Mas para se fortalecer, cada escolha carrega em si a marca da confiança que já foi vivida antes mesmo de acontecer. Dentro do nosso cérebro existe um mecanismo silencioso que alimenta a sensação de segurança, a dopamina. Ela é liberada não apenas quando conquistamos algo, mas também quando acreditamos que somos capazes de conquistar. Pequenas vitórias diárias, muitas vezes imperceptíveis, criam uma química que fortalece a confiança interior. O simples ato de dar um passo, concluir uma tarefa ou manter uma promessa a si mesmo já é suficiente para acender esse circuito. Esse fenômeno é amplificado pelo chamado efeito Pigmalião. Quando acreditamos na nossa capacidade, o desempenho naturalmente melhora. É como se o corpo respondesse à expectativa da mente. Quando você confia que pode, não é apenas uma ideia, é o próprio cérebro ajustando sua performance para confirmar essa crença. E, em contrapartida, quando a crença é de incapacidade, o corpo responde diminuindo o desempenho, reforçando o ciclo da insegurança. Há, porém, uma armadilha. Muitas pessoas dependem apenas da dopamina imediata, que vem do elogio, da curtida, da validação externa. Esse tipo de recompensa é passageiro e cria dependência. A cada ausência de aprovação, a autoconfiança desmorona. É um ciclo viciante que rouba a autonomia, porque coloca o centro de poder fora de si. O caminho mais sustentável é criar recompensas internas, aquelas que não dependem de aplauso externo. Registrar diariamente uma escolha feita com coragem, mesmo que pequena, é suficiente para alimentar o cérebro com dopamina de forma saudável. Essa prática fortalece a percepção de que a confiança não vem de fora, mas de dentro. A neurociência nos mostra, então, que a autoconfiança é também um hábito químico. Cada decisão corajosa, cada passo assumido, cria marcas internas que se acumulam e transformam a forma como você se enxerga. Não se trata de esperar grandes vitórias, mas de reconhecer que a cada escolha firme, por menor que seja, o cérebro aprende a acreditar mais em você. Existe um momento em que a confiança deixa de ser esforço e se torna estado. Não é mais sobre conquistar algo, provar algo ou se medir pelos resultados. É sobre alinhar mente e coração em um mesmo ritmo. Greg Braden descreve esse ponto como coerência, quando o coração e o cérebro deixam de competir e passam a trabalhar juntos. Nesse alinhamento, a confiança não é construída. Ela simplesmente emerge, como se sempre estivesse ali. Muitos acreditam que a autoconfiança é algo que se alcança no futuro, após acumular vitórias e experiências. Mas a verdadeira confiança não depende de conquistas externas, e sim da harmonia interna que se vive no presente. É no silêncio da respiração, no instante em que o corpo relaxa e a mente descansa, que surge a clareza. Não é preciso controlar o amanhã, é preciso estar inteiro no agora. Quando esse estado é alcançado, as escolhas deixam de ser pesadas. Não há luta contra o erro, não há cobrança pelo acerto. As decisões fluem naturalmente, como se fossem guiadas por uma sabedoria maior. E o curioso é que quanto menos esforço existe, mais autênticas e acertadas se tornam as escolhas. Porque a coerência não força, ela conduz. A metáfora é simples. Imagine a água descendo pela montanha. Ela não precisa de violência para encontrar o caminho. Ela flui, contorna, se ajusta e ainda assim chega sempre ao seu destino. Assim também é a autoconfiança em estado de coerência. Ela não precisa de imposição, de gritos ou de resistência. Ela apenas guia, suavemente, até onde você precisa chegar. A confiança como estado é a libertação da necessidade de provar, de controlar, de justificar. É simplesmente viver alinhado com quem você é. E nesse alinhamento, as escolhas deixam de ser um fardo e passam a ser expressão natural da sua própria essência. Ao longo desta reflexão, vimos que a autoconfiança não é acaso, não é presente de nascimento e muito menos arrogância disfarçada. Ela é disciplina mental, como ensinava Napoleon Hill,
cultivada diariamente até se tornar parte natural da nossa identidade. É também treino vibracional, porque, como lembra Joe Dispenza, o cérebro não distingue entre o que você vive de fato e o que você ensaia intensamente. Cada vez que você se imagina confiante, seu corpo aprende esse estado e se prepara para vivê-lo no mundo real. Unir disciplina mental e treino vibracional cria um terreno fértil para escolhas autênticas. A confiança, então, deixa de ser algo que você precisa conquistar e passa a ser uma presença silenciosa que acompanha cada decisão. Não importa se o resultado é imediato ou não. O que importa é a serenidade de saber que você está decidindo a partir de quem você é e não a partir do medo ou da necessidade de validação externa. Sua vida não muda quando você toma a decisão perfeita. Ela muda quando você aprende a confiar no poder silencioso que existe antes da decisão, no maestro invisível que rege sua orquestra interna. Porque a autoconfiança não é sobre controlar, é sobre fluir. Assim como um rio segue seu curso sem forçar, sem exigir, apenas permitindo-se ser guiado pela própria natureza, a autoconfiança também flui. E nesse fluxo, a vida encontra direção, harmonia e propósito. E agora, eu deixo um desafio para você. Escreva nos comentários uma decisão da sua vida que parecia pequena, mas que exigiu confiança para ser tomada. Relembre esse momento e registre como se sentiu. Essa partilha não será apenas sua. Ela vai inspirar outras pessoas a perceberem que a autoconfiança não nasce dos grandes feitos, mas dos gestos silenciosos de coragem que transformam o caminho.